Olá, meu nome é Emília Fernandes de Carvalho. Tenho 73 anos e vou contar para vocês a história que transformou completamente minha vida. Antes de continuar, peço a gentileza de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal. E me conta nos comentários de onde você está assistindo. Adoro saber que minha história está chegando em lugares diferentes. Ah, meus queridos netos e netas do coração! Quem diria que esta velhinha aqui, com seus cabelos branquinhos e ruguinhas de riso e de choro também, por que não dizer, um dia estaria sentada diante de uma câmera, dividindo pedacinhos da alma com vocês. É uma coisa engraçada a vida, não é? A gente pensa que já viu de tudo, que já viveu todas as emoções e, de repente, um novo capítulo se abre, um novo jeito de compartilhar o que a gente aprendeu, o que a gente sentiu na pele. E hoje, meus amores, eu sinto que é o dia certo, a hora certa de abrir o meu baú de memórias mais preciosas e também de algumas dores que, de tão fortes, viraram cicatrizes que ensinam. Eu sou a Emília, uma mulher que nasceu no interior de Minas Gerais, num tempo em que a vida era mais lenta, os sorrisos mais sinceros e as dificuldades, essas eram vencidas na raça, na fé e na base da conversa fiada na porta de casa. Meus 73 anos de estrada me ensinaram muita coisa. Me ensinaram sobre o amor que cura, sobre a dor que transforma, sobre a resiliência que a gente nem sabia que tinha. E é exatamente sobre uma dessas lições que eu vim falar hoje. Uma lição que me marcou profundamente, que me fez ver a vida com outros olhos, me fez entender que, mesmo quando o chão some debaixo dos seus pés, você tem asas para voar. A história que vou contar para vocês não é um conto de fadas, não. É a vida como ela é, cheia de altos e baixos, de alegrias e tristezas, de gente que abraça e de gente que apunhala. É uma história de superação, de recomeço, de uma mulher que, mesmo diante do abismo, encontrou a força para se reerguer e construir um novo caminho. Eu sei que muitos de vocês já passaram por provações, por momentos em que a vontade era só se encolher no canto e chorar. E é para vocês, para todos que buscam uma luz no fim do túnel, que eu decidi compartilhar esse pedacinho da minha vida. Antes de mergulharmos fundo nessa aventura que foi a minha juventude, naquela pequena cidade do interior, eu queria pedir um favorzinho de vó, daqueles que a gente pede com carinho e sabe que vai ser atendido. Se você está gostando da ideia de ouvir uma história de verdade, daquelas que aquecem o coração e dão um chacoalhão na alma, já deixa o seu like aqui neste vídeo, combinado? É só apertar o joinha. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal Vó Conta Tudo, não perca tempo. Se inscreva agora mesmo para não perder nenhuma das minhas prosas. Assim a gente fica pertinho, mesmo que a distância separe. E tem mais uma coisa que adoro saber: de onde vocês estão me assistindo? É do norte, do sul, do leste ou do oeste? É de uma capital grandona ou de uma cidadezinha pequenininha como aquela onde eu vivi? Me conta nos comentários aqui embaixo. Adoro ver como a minha história, a história de uma simples Emília do interior, consegue alcançar tantos lugares diferentes, tocar tantas vidas. É como se a gente estivesse sentados na varanda, tomando um cafezinho coado na hora e eu estivesse contando tudo baixinho, só para você. E agora, com a casa cheia, com essa plateia querida, meu coração se enche de alegria e gratidão. Preparem-se, meus amores, porque a nossa viagem no tempo vai começar agora. Segura na mão da vovó. Ah, meus filhos, como era boa a vida naquele tempo. Eu, Emília, nasci e cresci numa cidadezinha que a gente chamava de Ribeirão das Flores. Um nome singelo que combinava direitinho com o lugar. Naquele tempo,
Ribeirão das Flores era um punhadinho de casas coladas umas nas outras, rodeadas por um verde sem fim, com um cheiro de terra molhada depois da chuva e o canto dos passarinhos acordando a gente todo dia. Não tinha asfalto, só ruas de terra batida que viravam lamaçal nos dias de toró, mas que nos dias de sol eram o palco perfeito para as nossas brincadeiras. As crianças corriam descalças, os meninos jogavam bola com uma bola de meia e as meninas faziam boneca de sabugo de milho e brincavam de casinha debaixo do pé de manga. Minha casa, um chalezinho de paredes brancas e janelas de madeira pintadas de azul claro, era cheia de vida. Meu pai, o seu Antônio, era um homem de poucas palavras, mas de um coração que não cabia no peito. Trabalhava na roça desde amanhecer até o sol se pôr e voltava para casa com o cheiro da terra e do suor. Minha mãe, Dona Lúcia, era a alma da casa. Uma mulher miúda, mas com uma energia que parecia não ter fim. Lavava, passava, cozinhava, cuidava da gente e ainda encontrava tempo para benzer vizinho com dor de cabeça e fazer quitutes para a quermesse da igreja. A casa vivia com o cheiro do pão de queijo quentinho no forno a lenha, do café coado na hora e do bolinho de chuva que a gente devorava na garoa da tarde. Éramos 5 irmãos. Eu era do meio, com 2 mais velhos e 2 mais novos. A vida era simples, sem luxos, mas cheia de uma riqueza que o dinheiro não comprava. O amor da família, o respeito pela vizinhança, a fé que movia montanhas e alegria nas pequenas coisas. A gente não tinha televisão nem rádio para ouvir novela, mas a gente se divertia contando causos na beira da estrada, ouvindo as histórias dos mais velhos na roda da fogueira nas noites de São João e cantando modinhas de viola até a garganta doer. Minha infância foi assim, pura e feliz. Lembro-me das manhãs de domingo, quando a gente se arrumava para ir à missa. Eu vestia meu vestidinho florido, o cabelo preso com uma fita e o sapato engraxado. A igreja, no centro da praça, era o ponto de encontro. Depois da missa, as mulheres conversavam na porta, os homens trocavam notícias na padaria e as crianças corriam soltas, com o coração leve e a alma em paz. Eu sempre fui uma menina curiosa, cheia de perguntas, com uma vontade danada de aprender. Adorava ir à escola. A professora, Dona Carmela, era um anjo. Ela tinha uma paciência de Jó e um jeito de ensinar que fazia a gente amar os livros. Lembro-me de passar horas na biblioteca da escola, lendo tudo que caía nas minhas mãos. Dona Carmela dizia que eu tinha um dom para as palavras, que eu deveria usar esse dom para ajudar as pessoas. Naquela época, não entendia muito bem o que ela queria dizer, mas suas palavras plantaram uma sementinha no meu coração. Quando eu entrei na adolescência, Ribeirão das Flores parecia um palco de sonhos. Os bailes na praça aos sábados eram um acontecimento. As moças desfilavam seus vestidos mais bonitos, os rapazes se perfumavam com colônia barata e a música da orquestra enchia o ar. Foi num desses bailes que conheci o Carlos. Ah, o Carlos! Ele era um rapaz bonito, com um sorriso largo e um olhar que me fazia derreter. Mais alto que eu, cabelos castanhos claros e um jeito meio tímido que me encantou. Ele trabalhava na roça com o pai, assim como o meu, e vinha de uma família de boa índole, respeitada na cidade. Nossos olhares se cruzaram e naquele instante senti que alguma coisa dentro de mim mudou. Era como se o mundo, que já era bonito, ficasse ainda mais colorido. Ele me convidou para dançar e eu, com as pernas tremendo e o coração disparado, aceitei. Nossas mãos se tocaram e uma corrente elétrica percorreu meu corpo. Naquela noite, sob a luz da lua e ao som da orquestra, eu me senti a moça mais feliz do mundo. O namoro com Carlos foi daqueles de antigamente, sabe? Começou com bilhetinhos trocados, olhares furtivos na missa,
e encontros combinados na praça. A gente passeava de mãos dadas, conversava por horas na beira do rio, e ele me trazia flores colhidas no campo. Meu pai, no começo, desconfiado, como todo pai coruja, logo percebeu que o Carlos era um bom rapaz, trabalhador e respeitador. Minha mãe, que sempre teve um faro para as coisas do coração, já sabia antes de mim que o Carlos era o homem da minha vida. Nós éramos o casal que todo mundo em Ribeirão das Flores admirava. O amor da Emília e do Carlos era puro, verdadeiro, transparente. A gente planejava o futuro juntos, sonhava com uma casa cheia de filhos, com um quintal grande para as crianças brincarem e com uma vida simples, mas repleta de amor e companheirismo. Nossos sonhos eram simples, como a nossa vida, mas eram cheios de uma força que parecia inabalável. Os anos foram passando e o nosso amor só crescia. O Carlos me pediu a casamento de joelhos, com um anel de noivado que ele mesmo tinha juntado dinheiro para comprar. Era uma aliança simples, de prata, mas para mim valia mais que todos os tesouros do mundo. A gente se casou na igrejinha da praça, com a presença de toda a cidade. Lembro-me do meu vestido branco, da emoção de entrar na igreja de braços dados com meu pai e do olhar do Carlos me esperando no altar. Naquele dia, eu me sentia a mulher mais abençoada do universo. Nossa casinha era pequena, mas era o nosso ninho de amor. Eu cuidava da casa com todo carinho e o Carlos continuava trabalhando na roça. À noite a gente sentava na varanda, de mãos dadas, olhando as estrelas e conversando sobre o dia. Não tinha dinheiro sobrando, mas tinha o suficiente para viver com dignidade e para sonhar. A gente plantava nossa própria comida, criava galinhas no quintal e vivia da roça. A vida era dura, sim, mas era compensada pela alegria de estarmos juntos, de construirmos nosso lar tijolo por tijolo, sonho por sonho. Eu engravidei logo depois do casamento. A notícia encheu a casa de alegria. O Carlos andava com um sorriso bobo no rosto e eu me sentia a mulher mais completa do mundo. Nossos pais e irmãos nos davam todo o apoio e a cidade inteira estava feliz pela chegada do nosso primogênito. O parto foi em casa, como era de costume. Meu filho, o João, nasceu forte, saudável, com olhos grandes e curiosos e um chorinho que encheu o nosso lar de uma melodia nova, a melodia da vida. Com João nos braços, minha vida ganhou um novo sentido. Eu era mãe, esposa, dona de casa e me sentia realizada em cada um desses papéis. A gente se virava com pouco, mas nunca faltava comida na mesa, nem amor no coração. As tardes de domingo eram sempre especiais. A gente pegava o João e ia passear na praça ou visitava a casa dos meus pais. Minha mãe fazia o bolo de fubá com goiabada e a gente tomava café no quintal, sob a sombra da mangueira, ouvindo os causos do meu pai e as risadas dos irmãos. Nesse período, a gente vivia num universo de rotinas simples, mas que traziam uma paz imensa. Acordar cedo com o canto do galo, o cheiro do café fresco, a lida na casa, o Carlos indo para a roça e voltando com as mãos calejadas, mas com um sorriso cansado no rosto. Eu amamentava o João na cadeira de balanço da sala, enquanto o sol da tarde entrava pela janela e pintava o chão de dourado. No fim do dia, depois do banho do João e da janta, o Carlos me ajudava a colocar o menino para dormir. Eram momentos preciosos em que a gente se sentia conectado, parte de algo maior. A comunidade também era um porto seguro. As vizinhas trocavam receitas, emprestavam uma xícara de açúcar quando faltava e se ajudavam em caso de doença ou necessidade. Quando alguém ficava doente, a cidade inteira se unia em oração. Se uma colheita não ia bem, os vizinhos se ajudavam para que ninguém passasse fome. Era um tempo de solidariedade, de empatia, onde a palavra de um valia mais do que qualquer contrato assinado. Ninguém andava sozinho e a gente se sentia parte de uma grande família.
Eu amava a minha vida em Ribeirão das Flores. Amava o cheiro da terra, o barulho do rio, o canto dos pássaros, o sotaque do meu povo. Amava a minha casa, o meu marido, o meu filho. Amava a simplicidade da vida, a honestidade das pessoas e a pureza dos sentimentos. Eu achava que a minha vida seria sempre assim. Um mar de águas mansas, com o Carlos ao meu lado, o João crescendo feliz e a gente envelhecendo juntos, vendo os netos correrem pelo quintal. Ah, doce ilusão da juventude! A vida, como a gente sabe, é uma caixinha de surpresas. A gente planeja, a gente sonha, a gente constrói castelos de areia e, de repente, uma onda gigantesca vem e leva tudo embora. E foi mais ou menos assim que aconteceu na minha vida. O que era um mar de águas mansas, de repente virou um oceano em fúria. A tempestade começou a se anunciar de mansinho, com umas gotinhas de chuva que a gente nem dava muita bola. Mas logo o céu escureceu, os trovões roncaram e o vendaval chegou para me tirar o chão. O Carlos, meu marido, que sempre foi meu porto seguro, meu companheiro de todas as horas, começou a mudar. No começo eram coisas pequenas, sabe? Ele chegava mais tarde da roça, com um cansaço que não parecia só do trabalho. Andava mais calado, com um olhar distante e, às vezes, um cheiro de fumaça de cigarro que não era do nosso fumo de rolo. Eu, ingênua que só, achava que era o cansaço do dia a dia, a preocupação com a colheita, as responsabilidades de ser pai e marido. Tentava ser mais carinhosa, fazia as comidas que ele mais gostava, criar um ambiente de paz em casa para que ele pudesse descansar. Mas a distância entre nós, que antes era só um fio de cabelo, começou a virar um abismo. Ele começou a se ausentar mais das nossas noites na varanda. Dizia que precisava resolver coisas da roça, que tinha que ir na cidade vizinha comprar adubo, que ia ajudar um amigo com um problema. E eu, com o coração apertado, acreditava. Afinal, ele era o Carlos, o homem que eu amava, o pai do meu filho. Como desconfiar de alguém que a gente confiava cegamente? As conversas na praça começaram a mudar também. As vizinhas que antes me elogiavam, agora me olhavam com pena. Os sorrisos eram forçados, os cumprimentos eram apressados. As fofocas, que antes eram sobre a galinha do vizinho que botava ovo de 2 gemas, ou sobre o novo padre que tinha chegado na cidade, agora pareciam sussurros que se calavam quando eu me aproximava. Eu sentia um nó na garganta, um frio na barriga, mas não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu era a Emília, a esposa do Carlos, a mãe do João. Minha vida era um livro aberto, sem segredos, sem maldades. Por que, de repente, a cidade inteira parecia estar me evitando? Até minha mãe, que sempre foi meu alicerce, começou a me olhar com uma tristeza nos olhos que me cortava a alma. Ela tentava disfarçar, mas eu sentia. Uma vez ela me chamou para conversar. Disse que a vida era cheia de provas, que a gente precisava ter fé e força para seguir em frente, não importava o que acontecesse. Na hora eu achei que ela estava falando de alguma dificuldade da roça, de alguma doença de um parente. Mal sabia eu que ela já pressentia a tempestade que estava por vir. O estopim foi um dia de feira. Eu estava na praça, comprando os legumes para o almoço, quando vi o Carlos. Ele estava com uma mulher que eu nunca tinha visto em Ribeirão das Flores. Ela era mais nova que eu, com os cabelos cor de fogo e um jeito muito moderno para nossa cidade. Eles estavam rindo, de mãos dadas, e ele a olhava de um jeito que ele me olhava no começo do nosso namoro. Um olhar de paixão, de admiração. Meu mundo desabou naquele instante. O cesto de legumes caiu das minhas mãos e eu senti o sangue fugir do rosto. As pernas tremeram e eu tive que me apoiar numa banca para não cair.
O coração batia tão forte que parecia que ia saltar do peito. A respiração falhou e eu sentia um nó na garganta que me impedia de gritar, de chorar, de fazer qualquer coisa. As pessoas na feira me olhavam, algumas com pena, outras com curiosidade mórbida. Eu queria sumir dali, queria que a terra me engolisse, mas meus pés pareciam colados no chão. O Carlos me viu. O sorriso dele murchou na hora e o rosto ficou branco como papel. A mulher, percebendo a situação, se afastou dele. Ele veio em minha direção com um olhar de culpa e desespero. Eu não queria ouvi-lo, não queria vê-lo. A única coisa que eu queria era que aquele pesadelo acabasse. Emília, não é o que você está pensando, ele disse com a voz embargada. Mas era exatamente o que eu estava pensando. Era pior do que eu podia imaginar. A traição, a humilhação, a dor de ver o homem que eu amava com outra mulher, a dor de ter sido enganada, de ter confiado cegamente. Tudo veio à tona como um rio que transborda, arrastando tudo que encontrava pela frente. Eu não disse uma palavra, apenas virei as costas e saí correndo, sem olhar para trás. Corri pelas ruas de terra, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, sem me importar com os olhares curiosos, com os cochichos. A única coisa que eu queria era chegar em casa, me trancar no meu quarto e chorar até secar. Cheguei em casa ofegante, com o coração em pedaços. O João estava dormindo no berço, alheio a toda a dor que sua mãe estava sentindo. Olhei para ele, tão inocente, tão puro, e me senti ainda mais dilacerada. Como eu explicaria isso para ele um dia? Como eu continuaria vivendo com essa dor no peito? Naquele dia, a casa que antes era meu santuário, meu ninho de amor, virou um lugar de tormento. Eu chorava sem parar, um choro que vinha da alma, que arranhava a garganta e esvaziava a gente por dentro. Minha mãe e meu pai vieram correndo quando souberam da notícia. Minha mãe me abraçou forte, sem dizer uma palavra, apenas sentindo a minha dor. Meu pai, com os olhos marejados, apertou minha mão e disse: "Minha filha, tenha força, a gente vai passar por isso juntos." Mas a dor era tamanha que eu não conseguia ver luz no fim do túnel. Eu me senti humilhada, envergonhada, traída. A cidade inteira sabia. Os cochichos, os olhares de pena, a vergonha de encarar as pessoas. Era como se eu carregasse um letreiro luminoso na testa, dizendo: "Sou uma mulher traída." Naquela noite, eu mal dormi. As imagens do Carlos com a outra mulher se repetiam na minha cabeça como um filme de terror. O riso dela, o olhar dele, cada detalhe me machucava ainda mais. Eu me perguntava onde eu tinha errado, o que eu tinha feito para merecer aquilo. Eu sempre fui uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha. Eu dei tudo de mim para o nosso casamento, para nossa família. E, de repente, tudo se desfez em pó. O Carlos veio em casa no dia seguinte, tentando se explicar. Eu não queria ouvir. As palavras dele pareciam vazias, sem sentido. Ele disse que tinha sido um erro, que estava arrependido, que me amava. Mas as palavras não conseguiam apagar a imagem que estava gravada na minha mente. A imagem do meu marido, do pai do meu filho, com outra mulher. Eu não sabia o que fazer. Minha cabeça estava um turbilhão de pensamentos e sentimentos. Raiva, tristeza, desespero, vergonha. Eu não conseguia enxergar um caminho, uma saída. Eu me sentia sozinha, desamparada, como um barco à deriva no meio de uma tempestade. Aquele dia marcou o fim da minha vida simples e feliz. O fim da Emília ingênua que acreditava em contos de fadas e o começo de uma nova Emília. Uma Emília que teria que aprender a lutar, a se reinventar, a encontrar força para seguir em frente, mesmo com o coração em pedaços. E o pior, a vergonha e o julgamento da cidade seriam apenas o começo da minha aprovação. A descoberta da traição foi como uma bomba que explodiu no meio da minha vida. Mas o que veio depois foi o estilhaço da explosão.
espalhando dor e cacos por todos os cantos da minha existência. Ribeirão das Flores, que antes era o meu porto seguro, virou um palco de julgamento, onde cada olhar, cada sussurro, cada silêncio me feria mais do que 1000 facas. A vergonha me consumia e a dor no peito parecia um fardo pesado demais para carregar sozinha. Eu, que sempre fui uma mulher de fé, me vi questionando todo. Deus, o amor, a vida. Não conseguia entender por que aquilo estava acontecendo comigo. Minha mente era um redemoinho de perguntas sem respostas, de acusações silenciosas. Onde eu tinha errado? O que eu fiz para merecer tal humilhação? A resposta não vinha, e o vazio em meu peito só aumentava. O Carlos insistia em conversar, em se justificar, mas eu me fechava em mim mesma. As palavras dele pareciam agulhas, perfurando ainda mais a minha ferida aberta. Eu não conseguia sequer olhar para ele sem sentir um nó na garganta e a bile subindo. O homem que eu amava, o pai do meu filho, tinha se transformado num estranho, um inimigo. O brilho dos meus olhos se apagou, e o sorriso, que antes era constante em meu rosto, sumiu, dando lugar a uma expressão de dor e tristeza. Eu andava pela casa como um fantasma, sem rumo, sem vontade. Minhas noites viraram um tormento. O sono não vinha, e quando vinha era povoado por pesadelos. Eu vi o Carlos e a outra mulher em todos os cantos, seus risos, seus toques. Acordava suada, com o coração disparado, sentindo a mesma dor daquele dia fatídico. Na cidade? Ah, a cidade. Em Ribeirão das Flores, as notícias corriam mais rápido que o vento. A história da traição do Carlos e da minha humilhação se espalhou como fogo em capim seco. Eu senti os olhares curiosos, os cochichos nos cantos, as fofocas que se espalhavam de boca em boca. As mulheres me olhavam com pena, com um misto de curiosidade e alívio por não estarem na minha pele. Os homens me olhavam com um certo constrangimento, mas muitos também com um julgamento silencioso. A igreja, que antes era o meu refúgio, meu lugar de paz, virou um palco de martírio. As beatas, com seus olhares inquisidores, pareciam me condenar em cada oração. As irmãs da minha congregação, que antes eram minhas amigas e confidentes, agora me evitavam, como se a minha desgraça fosse contagiosa. O padre, com seu sermão sobre perdão e caridade, parecia se dirigir a mim em cada palavra. Eu me sentia nua, exposta, vulnerável. As amigas mais próximas, aquelas que eu achava que estariam ao meu lado, também se afastaram. Elas não sabiam como agir, o que dizer. Algumas por puro medo de serem associadas à mulher traída, outras talvez por não saberem lidar com uma dor tão profunda. Eu me sentia abandonada, sozinha, com o peso do mundo nas minhas costas. Até as crianças na rua pareciam me olhar diferente. Os risos eram mais abafados, os olhares mais curiosos. A humilhação era diária. Ir ao armazém era um suplício. As donas de casa sussurravam quando eu passava. Os homens me olhavam de soslaio. Eu me sentia invisível e, ao mesmo tempo, o centro de todas as atenções. Era uma tortura silenciosa, mas constante. A dor da traição era imensa, mas a dor do julgamento público era quase insuportável.
Minha família, no entanto, foi o meu porto seguro. Meus pais, apesar da dor e da vergonha que sentiam por mim, nunca me abandonaram. Minha mãe me abraçava e chorava comigo, sem me julgar, sem me questionar. Meu pai, com sua sabedoria de homem do campo, me lembrava que a vida era feita de desafios e que eu tinha que ter a cabeça erguida. Meus irmãos, cada um a seu modo, tentavam me animar, me distrair. Eles foram os únicos que permaneceram ao meu lado, me dando a força que eu não tinha mais. Ainda assim, a sombra da tragédia parecia me seguir. As vizinhas, com ares de donas da verdade, espalhavam as mais variadas versões da história. Algumas diziam que eu tinha sido mole, que eu não sabia segurar o marido. Outras insinuavam que o Carlos tinha motivos para me trair, como se a culpa fosse minha por ter sido a vítima. A moralidade da época era cruel com a mulher. O homem era o caçador, o que tinha as suas fraquezas. A mulher, se traída, era a coitada, a fracassada, a que não dava conta do recado. O peso do julgamento caía todo sobre os meus ombros, como um karma. Eu ouvia as palavras na rua, os olhares tortos e sentia minha autoestima se esfarelando a cada dia. Eu me sentia feia, indesejada, um peso para minha família. Pensava em fugir, em sumir do mapa, em recomeçar em um lugar onde ninguém me conhecesse. Mas para onde ir? Eu não tinha dinheiro, não tinha para onde ir, e o meu filho, o pequeno João, era a única coisa que me mantinha de pé. Ele me olhava com seus olhinhos curiosos, me abraçava com suas mãozinhas pequenas e me dava a força para levantar da cama todos os dias. Eu via o Carlos na rua de vez em quando. Ele andava cabisbaixo, com o olhar perdido. Tentava se aproximar, mas eu evitava. A raiva e a mágoa eram tão grandes que eu não conseguia perdoar. Eu sentia que ele tinha destruído a minha vida, a nossa família. E a dor da traição era ainda maior, porque eu a amava. O amor que sentia por ele se misturava com ódio, e essa mistura de sentimentos era sufocante. Houve dias em que eu me ajoelhava no chão da sala e clamava a Deus por uma solução, por uma luz. Chorava até não ter mais lágrimas. Pedia perdão por meus pecados, por minha fraqueza. Acreditava que, de alguma forma, eu era culpada por aquela situação. A cultura machista da época me fazia internalizar a culpa, me fazia acreditar que eu, como mulher, tinha responsabilidade de manter o meu marido. E se ele me traía, a culpa era minha. Era uma lavagem cerebral silenciosa, mas eficaz. Minha mãe tentava me tirar daquele estado de prostração. Ela me trazia chás, me obrigava a comer, me convidava para ir à roça com ela, para respirar um pouco de ar puro. Mas a escuridão dentro de mim era tão densa que eu não conseguia ver a luz. A cada dia que passava, eu me afundava mais e mais no poço da tristeza e da depressão. As noites eram um inferno, com a mente a mil, repassando cada cena, cada palavra, cada olhar. E o medo do futuro, da incerteza, da solidão me paralisava. Eu não sabia se conseguiria sair daquele buraco. Se um dia voltaria a ser a Emília de antes, a Emília feliz, sonhadora, cheia de vida. Eu sentia que aquela Emília tinha morrido junto com a minha inocência naquele dia na feira. Mas o destino, com sua ironia peculiar,
ainda me reservava uma reviravolta. E essa reviravolta viria de onde eu menos esperava. De dentro de mim mesma. O fundo do poço é um lugar escuro e frio, meus amores, mas é lá que a gente às vezes encontra a força que nem sabia que tinha. Para mim, essa força veio depois de uma noite de choro incontrolável, de desespero que parecia não ter fim. Eu estava jogada na cama com o rosto inchado e o corpo tremendo, quando o João, meu filho, veio engatinhando até mim e colocou a mãozinha no meu rosto. Ele me olhou com aqueles olhos grandes e inocentes e, de repente, deu um sorriso banguela. Naquele instante, foi como se um raio de sol atravessasse a escuridão que me cercava. Ele era o meu motivo, o meu porto seguro, a única razão para eu continuar respirando, para eu lutar. Eu não podia me entregar, não podia deixar que a tristeza me vencesse e me impedisse de ser a mãe que ele merecia. Eu tinha que ser forte por ele, tinha que lutar por ele. Naquele momento eu me levantei, enxuguei as lágrimas e olhei para o meu reflexo no espelho. Eu vi uma mulher acabada, sim, mas também vi um brilho nos olhos, um brilho de determinação que eu não via há muito tempo. Chega, eu disse para mim mesma com a voz embargada, mas firme. Chega de chorar, chega de sofrer, chega de me sentir vítima. Eu sou a Emília, sou mãe, sou mulher e sou forte. E ninguém vai me fazer sentir vergonha de quem eu sou. Foi como se um peso enorme saísse das minhas costas. Uma raiva que eu não sabia que existia começou a borbulhar dentro de mim. Raiva do Carlos, sim, mas também raiva de mim mesma, por ter me deixado abater tanto, por ter permitido que a opinião dos outros me definisse. Eu percebi que a verdadeira humilhação não era traição, mas sim a minha própria prostração, a minha passividade diante da injustiça. Na manhã seguinte, eu me levantei cedo, preparei o café e sentei à mesa com meus pais. Eles me olharam com um misto de surpresa e esperança. Eu respirei fundo e disse: Pai, mãe, eu não posso mais continuar assim. Eu preciso mudar. Eu preciso recomeçar. Minha mãe me abraçou forte, com os olhos marejados. Meu pai, com a voz embargada, disse: O que precisar, minha filha, conte com a gente. Eles sabiam que a decisão não era fácil, mas me apoiaram em cada passo. Minha primeira decisão foi parar de me esconder. Eu voltei a ir à feira, à igreja, ao armazém. No começo, os olhares curiosos continuaram, os sussurros persistiram, mas eu mantinha a cabeça erguida, um sorriso nos lábios e cumprimentava todos com educação. Eu mostrava a eles que a Emília não tinha morrido, que a Emília estava de pé, mais forte do que nunca. Eu sabia que não seria fácil reconstruir minha vida em Ribeirão das Flores, com todas as lembranças e os julgamentos, mas eu também sabia que não tinha para onde ir. Minha família estava ali e o João precisava da minha presença, do meu amor. E foi então que me lembrei das palavras da Dona Carmela, minha antiga professora. Ela sempre dizia que eu tinha um dom para as palavras, que eu deveria usar esse dom para ajudar as pessoas. Naquela época eu não entendia muito bem, mas agora fazia todo sentido. Eu tinha um amor imenso pelos livros, por aprender, por ensinar, e foi então que uma ideia brotou na minha cabeça, uma ideia que parecia louca, mas ao mesmo tempo me enchia de esperança. Eu queria ser professora. Em Ribeirão das Flores, ser professora não era algo que se esperava de uma mulher traída e humilhada. A maioria das mulheres se casava, cuidava da casa e dos filhos. As poucas professoras que tínhamos eram senhoritas solteiras ou viúvas de idade.
mas eu estava decidida. Eu não queria mais ser definida pela minha dor, pela minha humilhação. Eu queria ser definida pela minha força, pela minha capacidade de superação. A primeira coisa que fiz foi conversar com a dona Carmela. Ela já estava aposentada, mas a paixão por ensinar continuava acesa. Ela me ouviu com atenção, com o brilho nos olhos. Quando eu disse que queria ser professora, ela sorriu e disse: Emília, eu sempre soube que você tinha esse dom e agora é a hora de usá-lo. Dona Carmela se ofereceu para me ajudar a estudar. Ela tinha muitos livros em casa e me emprestou alguns para eu começar a revisar. Ela me ensinou sobre a pedagogia, sobre a arte de educar, sobre a importância de inspirar os alunos. Eu passava horas na casa dela, estudando, lendo, aprendendo. Meu filho, o João, ficava com minha mãe enquanto eu me dedicava aos estudos. Era cansativo, sim, mas a cada página virada, a cada conceito aprendido, eu sentia uma chama se acendendo dentro de mim. A notícia de que eu estava estudando para ser professora se espalhou pela cidade. No começo houve ceticismo, desconfiança. A Emília? Professora? Mas ela não é mulher para isso, eu ouvia. Mas eu não me importava. Eu estava focada no meu objetivo. Eu sabia que a educação era a chave para a minha liberdade, para o meu recomeço. Eu comecei a dar aulas particulares para as crianças da vizinhança. No começo eram poucos alunos, filhos de amigos e parentes que confiavam em mim. Eu dava aulas na minha própria casa, na sala, com uma lousa improvisada e cadernos velhos. As crianças vinham com um brilho nos olhos, curiosas para aprender, e eu, em cada aula, em cada sorriso de uma criança que aprendia a ler uma palavra nova, eu sentia minha alma se curar. Com o tempo, a notícia do meu talento para ensinar se espalhou pela cidade. Mais pais me procuravam pedindo para que eu desse aulas para os seus filhos. A minha sala de aula improvisada ficou pequena e eu tive que me mudar para a veranda, depois para o quintal. Eu ensinava de tudo: ler, escrever, contar, história, geografia. Mas, sobretudo, eu ensinava valores, respeito, honestidade, amor ao próximo. Eu ensinava as crianças a sonhar, a acreditar em si mesmas, a não desistir diante dos obstáculos. A virada na minha vida não foi um acontecimento repentino, mas sim um processo. Foi a soma de pequenas vitórias, de cada obstáculo superado, de cada sorriso de uma criança que aprendia a ler uma palavra nova. Eu não era mais a Emília traída e humilhada. Eu era a Emília professora. A Emília que estava reconstruindo a sua vida tijolo por tijolo, com a força da fé e a sabedoria da experiência. E o Carlos, ele tentou se aproximar algumas vezes, mas eu o mantinha à distância. Não sentia ódio nem rancor, mas a ferida ainda estava aberta. Eu o perdoava em meu coração, por mim mesma, para me libertar daquele sentimento pesado, mas sabia que o nosso caminho tinha se separado. Ele se mudou para uma cidade vizinha e eu nunca mais tive notícias dele. Aos poucos, a imagem dele foi sumindo da minha mente, dando lugar a novos sonhos, a novas esperanças. Minha vida ganhou um novo propósito. Eu me dedicava de corpo e alma aos meus alunos, ao meu filho, à minha família. Aquele sentimento de vazio que me acompanhava desde a traição foi sendo substituído por uma plenitude, por uma alegria de viver que eu não sentia há muito tempo. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas eu estava pronta para enfrentar qualquer desafio. Eu encontrei a minha voz, a minha força e o meu lugar no mundo. E a partir daquele momento, eu sabia que nada, absolutamente nada, poderia me derrubar de novo. Ah, meus filhos, a decisão de mudar é o primeiro passo.
Mas o caminho depois da decisão, esse sim, é cheio de espinhos. A gente pensa que é só querer e tudo se resolve, mas a vida não é um conto de fadas. E os obstáculos, esses vêm para testar a nossa fé e a nossa resiliência. Depois que decidi me tornar professora, a luta foi diária, em todas as frentes. E não pensem que foi fácil, não. A cada passo que eu dava, parecia que a vida me jogava uma pedra no caminho. O primeiro grande obstáculo foi a falta de dinheiro. Eu tinha apenas o apoio dos meus pais, que faziam o que podiam, mas a roça não dava muito lucro e a família era grande. Eu precisava de material didático, de livros, de cadernos. Eram coisas simples, mas que para quem não tinha nada, era um luxo. Eu me virava como podia. Usava papelão para fazer lousas improvisadas, recolhia folhas de papel usadas para os rascunhos, pedia livros velhos para os vizinhos. A criatividade era a minha maior ferramenta. Lembro-me de uma vez que precisava de lápis de cor para as crianças e eu não tinha como comprar. Minha mãe, com o seu jeitinho carinhoso, me deu umas sementes de urucum e a gente fez tinta natural para os desenhos. As crianças adoraram. Além da falta de recursos materiais, tinha o preconceito e o julgamento da sociedade. Em Ribeirão das Flores, a ferida da minha humilhação ainda estava aberta na mente de muita gente. As pessoas me olhavam com desconfiança, como se a mulher traída não fosse digna de educar seus filhos. Algumas mães, influenciadas pelas fofocas, tiravam seus filhos das minhas aulas. Era doloroso, sim, ver o fruto do meu esforço se perdendo por causa da maldade alheia. Mas eu não desisti. Eu sabia que precisava provar a mim mesma e a eles que eu era capaz. Minha mãe, Dona Lúcia, foi meu anjo da guarda nesse período. Ela pegava o João para que eu pudesse estudar e dar aulas. Cozinhava para mim, lavava minhas roupas, me dava carinho e força quando eu me sentia desanimada. Meu pai, o seu Antônio, mesmo com a dor no peito pela situação, me ajudava no que podia. Ele me construiu uma mesinha de madeira para as crianças estudarem e um banquinho para eu sentar. O amor da minha família era a minha gasolina, o que me impulsionava a seguir em frente. Outro grande desafio era a solidão. Apesar do apoio da família, eu me sentia muito sozinha. As antigas amigas se afastaram e eu não tinha com quem desabafar, com quem compartilhar as minhas angústias. Muitas vezes, depois de um dia exaustivo de aulas e estudos, eu sentava na varanda e chorava em silêncio. Sentia falta de ter uma amiga para conversar, para rir, para chorar junto. Mas eu me recusava a me vitimizar. Eu sabia que a solidão era um preço que eu teria que pagar pela minha liberdade e pelo meu recomeço. Eu não tinha diplomas, não tinha formação acadêmica, apenas a minha paixão por ensinar e a ajuda da Dona Carmela. O meu currículo era a minha experiência de vida, a minha resiliência. Eu comecei com aulas particulares, mas o meu sonho era poder trabalhar na escola da cidade, ter uma turma oficial, com carteira assinada e tendo o que um professor de verdade tinha. Mas para isso, eu precisava de um diploma, e o caminho para conseguir um era longo e cheio de obstáculos. Naquela época, fazer faculdade no interior era um sonho distante. A universidade mais próxima ficava na capital, a muitas horas de viagem. Eu não tinha dinheiro para morar lá, nem como deixar o João. Mas eu não desisti. Eu pesquisava em livros, pedia conselhos para a Dona Carmela e estudava por conta própria, devorando cada pedacinho de conhecimento que eu conseguia encontrar. Aos poucos, o meu trabalho começou a dar frutos. As crianças que eu ensinava começaram a se destacar na escola. Os pais, que antes desconfiavam, começaram a ver os resultados. A notícia do meu método de ensino, que era baseado no carinho, na paciência e na individualidade de cada criança, começou a se espalhar. E com ela,
a minha reputação começou a ser reconstruída. Eu comecei a ter mais alunos e o dinheiro das aulas, embora pouco, já me ajudava a comprar os materiais que eu precisava. E também me ajudava a cuidar do João, a comprar suas roupinhas, seus brinquedos. Cada centavo era suado, mas era a prova de que eu estava no caminho certo, de que eu estava construindo meu próprio futuro com as minhas próprias mãos. Mesmo com os avanços, a luta contra o julgamento era constante. As fofocas diminuíram, mas nunca pararam de vez. Sempre havia alguém para apontar o dedo, para lembrar do passado da Emília. Mas eu aprendi a blindar o meu coração. Aprendi a ignorar a maldade alheia e a focar no que realmente importava: o meu filho, a minha família e a minha missão de ensinar. A saúde também foi um desafio. O estresse, as noites mal dormidas, a preocupação constante me deixaram fisicamente exausta. Eu sentia dores no corpo, dores de cabeça, e muitas vezes a vontade era só me deitar e não levantar mais. Mas eu tinha que ser forte. Eu tinha um filho para cuidar, uma missão para cumprir. E eu me lembrava das palavras da minha mãe: a gente só sabe a força que tem quando a força é a única opção. E assim, dia após dia, eu fui construindo o meu caminho, estudando, ensinando, aprendendo com cada erro, com cada acerto. Eu não tinha um diploma ainda, mas eu tinha algo muito mais valioso: a experiência, a paixão, a resiliência. Eu me tinha transformado na professora Emília. E a minha sala de aula, improvisada no quintal da minha casa, era o meu reino, o meu templo de aprendizado. E as crianças, elas eram a minha maior recompensa. A prova de que valia a pena lutar, de que valia a pena superar todos os obstáculos. Eu sabia que o caminho ainda era longo, mas a semente da superação já tinha sido plantada e ela estava florescendo, forte e resiliente, no solo da minha alma. E essa semente me levaria a um final que eu jamais poderia ter imaginado. A vida, meus amores, tem um jeito engraçado de nos surpreender. Depois de tanto lutar, de tanto sofrer e de tanto me reinventar, eu achava que o máximo que eu alcançaria seria ser uma boa professora particular em Ribeirão das Flores. Mas o destino, caprichoso que só ele, me reservava um caminho muito mais vasto e inspirador. E foi assim que a história da Emília, a mulher traída que se tornou educadora, tomou um rumo que nem nos meus sonhos mais ousados eu poderia ter imaginado. Com o passar dos anos, o boca a boca sobre o meu trabalho na cidade foi crescendo. Pais de outras cidades vizinhas começaram a me procurar, pedindo para que eu desse aulas para seus filhos. A minha fama de professora que ensina de verdade se espalhava como o cheiro de pão fresco na padaria. Eu já não conseguia atender a todos os pedidos e meu quintal estava pequeno para tantos alunos. Foi então que uma ideia audaciosa, quase impensável para a Emília daquele tempo, começou a tomar forma na minha cabeça. Eu queria fundar a minha própria escola. A ideia parecia loucura. Eu não tinha dinheiro, não tinha formação acadêmica, não tinha influência. Mas eu tinha a paixão, a experiência e a convicção de que a educação era o caminho para transformar vidas. Conversei com meus pais, que me apoiaram, como sempre. Conversei com Dona Carmela, que se encheu de orgulho e me incentivou a seguir em frente. E então comecei a me movimentar. Eu comecei a bater de porta em porta, conversando com os comerciantes da cidade, com os fazendeiros, com qualquer um que pudesse me ouvir. Expliquei o meu projeto, a minha visão de uma escola que fosse além do ensino tradicional, que educasse para a vida, que formasse cidadãos conscientes e felizes.
Contei a minha história, a minha luta, a minha paixão pela educação. E, para minha surpresa, muitas portas se abriram. As pessoas que antes me julgavam, agora me olhavam com admiração. A minha história de superação, de uma mulher que se reergueu das cinzas para construir algo maior, começou a inspirar a todos. Alguns comerciantes doaram materiais de construção, outros ofereceram mão de obra. Os fazendeiros doaram alimentos para a merenda das crianças. A cidade de Ribeirão das Flores, que antes me marginalizava, agora se unia para me ajudar a construir o meu sonho. Com muito suor, muita fé e muita ajuda, a escola da Emília começou a tomar forma. Era um prédio simples, de taipa e telhas de barro, construído com as mãos do povo. Não tinha luxo, mas tinha um cheiro de tinta fresca, de madeira nova e, acima de tudo, um cheiro de esperança. No dia da inauguração, a praça estava lotada. Pais, mães, crianças, curiosos. Eu estava lá, na porta da escola, com o coração apertado de emoção. O João, meu filho, já um rapazinho, estava ao meu lado, me olhando com orgulho nos olhos. Naquele dia, eu não era mais a Emília traída. Eu era a Emília, a fundadora da primeira escola popular de Ribeirão das Flores. A escola da Emília se tornou um farol de conhecimento na região. Eu ensinava não apenas o conteúdo dos livros, mas também valores, cidadania, respeito. Eu ensinava as crianças a sonhar, a questionar, a pensar por si mesmas. Eu contava minha história, não para me vitimizar, mas para inspirá-los a acreditar no seu próprio potencial de superação. Com o tempo, a minha metodologia de ensino, que era baseada no afeto, na valorização do aluno e na conexão com a comunidade, começou a chamar a atenção de pedagogos e educadores de outras cidades. Eu fui convidada para palestrar em congressos, para compartilhar a minha experiência. Eu, a mulher do interior, sem diploma universitário, estava ensinando para professores universitários. Era uma ironia do destino, mas também uma prova de que a verdadeira sabedoria vem da vida, da experiência, da prática. Anos depois, quando o João já era um homem feito, formado em pedagogia, ele me convidou para uma surpresa. Ele tinha se juntado a um grupo de professores e pesquisadores da universidade e tinha organizado um projeto para formalizar a minha experiência. Eu fui convidada a escrever um livro sobre a minha metodologia de ensino, sobre a minha história de superação. E assim, a escola da Emília virou um modelo para outras escolas populares do Brasil. O livro O Voo da Fênix, a pedagogia do afeto de Emília, se tornou um best-seller. Eu fui convidada a dar palestras em todo o país, a compartilhar a minha história com milhares de pessoas. Eu, a Emília, a mulher traída, me tornei uma referência em educação, uma inspiração para mulheres como eu, que precisavam de uma nova chance. Minha vida deu muitas voltas, meus amores. Eu passei pela dor da traição, pela humilhação do julgamento, pela solidão do recomeço. Mas tudo isso me transformou em uma mulher mais forte, mais resiliente, mais sábia. Eu não me tornei uma professora universitária com um diploma e título, mas me tornei uma educadora de verdade, uma inspiradora de vidas, uma construtora de sonhos. E isso, para mim, valeu mais do que qualquer diploma, qualquer título. E é por isso, meus amores, que eu quis compartilhar com vocês essa história da minha vida. Porque sei que muitos de vocês, em algum momento, se sentem como eu me senti lá atrás, perdidos, desamparados, sem saber para onde ir.
Mas eu estou aqui para dizer que, mesmo no fundo do poço mais escuro, existe uma luz, existe uma força que vem de dentro da gente e nos impulsiona a seguir em frente. Minha história não é sobre a traição do Carlos, não. Essa foi apenas a ignição, a faísca que me fez despertar para uma nova Emília. Minha história é sobre superação, sobre recomeço, sobre encontrar um propósito maior na vida. É sobre a fé que move montanhas, sobre a resiliência que nos faz levantar depois de cada tombo, e sobre o perdão que liberta, não o outro, mas a nós mesmos. Eu poderia ter me entregado à tristeza, à vergonha, à raiva, mas eu escolhi lutar. Escolhi acreditar em mim mesma, nos meus sonhos, na minha capacidade de transformar a minha história. E hoje, olhando para trás, vejo que cada lágrima, cada obstáculo, cada humilhação valeu a pena. Porque foi tudo isso que me transformou na mulher que sou hoje. Uma mulher forte, realizada e com uma história para contar. Meu filho, o João, hoje é um pai de família, um professor dedicado e um homem íntegro. Ele sempre me disse: "Mãe, você não me deu só a vida, você me ensinou a viver. Você me ensinou que a educação é a maior riqueza e que a força de um ser humano está na sua capacidade de se reinventar, de aprender com as quedas e de voar cada vez mais alto." Ouvir essas palavras do meu filho, meus amores, é a maior recompensa que eu poderia ter. É a prova de que todo o meu sofrimento se transformou em algo bonito, em um legado de amor e de conhecimento. Então, meus queridos, se você está passando por um momento difícil, se sentindo sem chão, lembre-se da história da Emília. Lembre-se que o sol sempre volta a brilhar depois da tempestade. Não se entregue à dor, não se deixe abater pelos julgamentos alheios. Olhe para dentro de você, encontre a sua força interior e lute pelos seus sonhos. A vida é um presente e a gente merece ser feliz. Se essa história tocou seu coração, se te inspirou de alguma forma, eu te peço mais uma vez que deixe o seu like neste vídeo. É um sinal para mim de que estou no caminho certo, de que minhas prosas estão fazendo a diferença. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal Vó Conta Tudo, se inscreva agora mesmo. Assim você não perde as próximas histórias que eu vou compartilhar com vocês. E me conta aqui nos comentários. Qual parte da minha história te marcou mais? Que lição você tirou dela? E você, já passou por uma situação de superação na sua vida? Me conta, eu adoro ler os comentários de vocês. É como se a gente estivesse numa roda de amigos, compartilhando experiências e aprendendo uns com os outros. Um beijo no coração de cada um de vocês, meus netos e netas do coração. E lembrem-se, a vida é uma escola e a cada dia a gente aprende uma nova lição. Sejam fortes, sejam corajosos e nunca, nunca desistam de vocês mesmos. Um abraço apertado da Vó Emília.